Star Wars: O Despertar da Força, sem dúvida, é um dos filmes mais aguardados do ano, mas o filme está recheado de mistérios e surpresas. No programa de hoje, vamos contar para vocês várias teorias interessantes do filme. Fala, galerinha, bem-vindos ao Papo de Caverna. Faltando menos de um mês para o lançamento do filme, a Disney ainda nem soltou a sinopse, o que é um prato cheio para os fãs criarem várias teorias a respeito do filme. Galerinha, então a gente vai falar algumas dessas teorias, lembrando para vocês, galera, que são teorias. Então, vamos mostrar algumas delas. Bom, numa entrevista recente, o diretor do filme, J.J. Abrams, ele disse que o vilão do filme, o Kylo Ren, ele conhece bem a história do Darth Vader. O personagem vivido pelo Adam Driver, ele tem essa motivação de continuar o legado do Darth Vader. Quem assistiu a Star Wars Celebration vai notar algumas mudanças do filme anterior para o lançamento de agora. Por exemplo, o Império não se chama mais Império, se chama Primeira Ordem. E os rebeldes agora são chamados de Resistência. Olha aí que legal. E como a gente já falou, né, o Kylo Ren, ele é fã do Darth Vader, né? A gente já falou dessa motivação dele. O próprio capacete dele, né, uma homenagem ao vilão. E o próprio Kylo Ren, ele construiu o seu próprio sabre de luz. A gente tem uma outra teoria também mais à frente, a gente vai falar sobre isso. Assim como Darth Vader é um título dado pelos Lord Sith, o Ren também é um título que foi dado pelos Cavaleiros Ren ao Kylo Ren. Bom, assim como o Darth Vader não era quem realmente mandava no Império, né, no Imperador, no filme novo o Kylo Ren também não vai ser o comandante supremo. O cara que realmente manda nisso tudo é o líder supremo Snoke, que vai ser vivido pelo Andy Serkis. Quem não sabe quem é o Andy Serkis, ele fez aí o Sméagol, fez os movimentos do King Kong, né, o cara do Planeta dos Macacos, enfim. Manda bem, manda muito bem. Então, Cauê, a voz que nós escutamos no primeiro teaser é a voz do Andy Serkis. É ele que fala "Houve um despertar". Bom, o Snoke, ele deve estar fazendo nessa trilogia mais ou menos o papel que o Palpatine tinha nas trilogias anteriores, né? Ele deve ser o novo imperador, né? Ele é bem familiarizado com esse lado negro. Provavelmente foi ele que atraiu o Kylo Ren para esse lado negro, isso a gente não sabe ainda. Bom, vamos ver aí o que espera. E essa, Cauê, é a nossa primeira teoria. Isso tudo são teorias para que a gente tenha ideias sobre o que vem por aí. Bom, Aline, a gente sabe que o filme se passa 30 anos após o último filme, O Retorno de Jedi. E nessa nossa nova teoria, os personagens da nova geração se encontrariam com os personagens clássicos da geração antiga para procurar o Jedi perdido. Isso. No caso, a nova geração acreditava que as histórias eram lendas. E o Han Solo conta para elas que as histórias eram reais. Então, Cauê, no trailer, o Han Solo fala que os Jedi, a força, o lado negro, realmente existiram. Bom, como o Luke é o último representante da força, se ele estivesse ali presente, ele causaria um desequilíbrio. Então você não tem mais o lado negro, pelo menos não aparentemente. Então esses personagens novos, eles buscariam o Luke para enfrentar a Primeira Ordem, e o Luke seria o mestre Jedi da Rey, que é a personagem vivida pela Daisy Ridley, que deve ser a protagonista do filme. Essa no caso é a nossa segunda teoria, né? Lembrando bem, gente, são teorias, ok? Já reparou, Cauê, que o Luke não aparece no trailer, nos cartazes, nas peças promocionais? Isso não é muito estranho? É verdade, Aline, isso nos remete à nossa próxima teoria. Bom, Aline, uma das coisas que reforça essa teoria foi uma entrevista que o Mark Hamill, o saudoso Luke Skywalker, deu há mais de 10 anos atrás, na qual ele declarou que ele acharia interessante ter uma nova visão sobre o personagem. Cauê, no final do Império Contra-Ataca, o Mark Hamill, ele achava que o Luke viria pro lado negro no Retorno de Jedi. E ele chegou a pressionar o George Lucas para fazer isso. Só que o George Lucas achou que não seria interessante, já que o Luke Skywalker já era amado por vários fãs em todo o mundo, né? Ele já era um mocinho, né? E eles não queriam transformar um mocinho em vilão, né? Exatamente. Pois é, Aline. Inclusive, há rumores que na versão original escrita pelo George Lucas, o Luke realmente passaria para o lado negro na força no final do Retorno de Jedi. Isso, inclusive, traria o equilíbrio, né? Porque você teria o Luke de um lado e a Leia do outro. Você teria um balanço, um equilíbrio nisso tudo. Mas a história acabou sendo descartada, né? Exatamente. Até no Retorno de Jedi, em todo momento, você
vê o Luke flertando com o lado negro da força. É aquela coisa assim de querer levar ele e ele luta contra aquilo. Bom, Aline, na nossa próxima teoria, novamente sobre o Kylo Ren. Kylo Ren seria discípulo de Luke Skywalker. Essa teoria é alimentada por diversos fatores. Você vê que o Ren constrói o seu próprio sabre de luz, e esse sabre de luz causou muita polêmica na época que foi lançado, porque ele tem aqueles dois feixes de luz que saem, né, para o lado, e muita gente diz que ele fez isso, né, que é uma proteção para as mãos. Por quê? Porque tanto Vader quanto Luke perderam suas mãos em lutas com sabre de luz. Exatamente, Cauê. Como você pode ver no trailer, há uma pessoa encapuzada com a mão direita mecânica tocando o R2-D2. Misteriosamente, a luz do robô muda. O que isso quer dizer? Aline, e ainda em cima dessa teoria de que o Luke seria mestre do Kylo Ren, a gente tem uma outra teoria dentro dessa teoria. Kylo Ren seria neto de Darth Vader. Caramba! Isso explicaria por que Kylo Ren é tão obcecado pelo vilão. Poderia estar explicando aquela frase que ele fala no trailer, quando ele olha para a máscara do Darth Vader e fala, né, vou terminar o que você começou. Fica uma pergunta no ar. Será então o Kylo Ren filho do Luke ou da Leia? Aline, se o Kylo Ren é filho do Luke ou da Leia, a gente também não sabe. Mas na nossa próxima teoria, a Rey seria filha do Han Solo com a princesa Leia. Na história original de George Lucas, eram 12 capítulos da história de Star Wars. No capítulo 7, 8 e 9, contariam a história do Luke por volta de seus 40 anos. Só que o roteiro original não vai ser filmado pela Disney. Os capítulos 10, 11 e 12 contariam a história dos filhos de Han Solo e Leia, os gêmeos Jacen e Jannah e Anakin Solo. Olha que interessante, Cauê. O Luke Skywalker vira mestre dos sobrinhos, o Anakin Solo e o Jacen. Só que o Anakin morre cedo e o Jacen vai pro lado negro da força. Pessoal, apesar da galera dizer aí que não vão estar utilizando esse roteiro, isso aí tem muita similaridade com a teoria nossa que a gente falou de cima. Olha só que coincidência, Aline. O Luke seria mestre de um Skywalker, neto do Darth Vader, que cederia pro lado negro da força. Que doideira, né? Você imagina só qual personagem que a Disney vai se embasar para poder fazer o filme. A gente não sabe, né? É muito curioso. Bom, gente, foi muito bom estar pela primeira vez aí com vocês no Ciclope Caolho. Eu espero poder participar mais do programa. Lembrando que aqui o que a gente conversou são teorias que nós tiramos pesquisando da internet, vendo o que os fãs estão achando dessa estreia do novo filme de Star Wars, O Despertar da Força. E você tem a sua teoria? Escreve aí pra gente se achou muito louco, se você concorda com alguma das teorias que a gente disse, se você leu alguma outra coisa, escreve aí pra gente. E não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, se inscrever no nosso canal e acessar a nossa página lá no Facebook. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau, gente!